Bom dia, irmãos. Um feliz sábado para todos. É o último sábado das férias de julho. Então, muitos queridos irmãos nossos estão viajando, outros foram para o Riachão. Mas que bom que você escolheu estar aqui na casa do Senhor para mais um sábado. Nós teremos agora os anúncios. Amanhã é o último domingo da série Não Somos Heróis. Você é convidado a participar deste momento especial. Dia 27 de agosto vai acontecer um grande projeto voltado para o alimento espiritual, que é o projeto Maná. Vai ser um mutirão de assinaturas da lição da Escola Sabatina. A diretora da Escola Sabatina pediu para a gente frisar bem a importância do estudo da lição, a importância de cada família ter esse material para se alimentar, que é o nosso alimento espiritual, para que todas as famílias se unam nesse projeto. 27 de agosto, e essas assinaturas podem ser feitas de diversas formas. Pode ser feita na própria igreja, através de formulário, pode ser feito nos céus, pode ser feito no site, pode ser feito por WhatsApp, pelo telefone, por SMS e na própria casa publicadora. A gente vai estar divulgando essas formas nas nossas redes sociais e os irmãos podem ter acesso a esse material de como fazer sua assinatura da lição para que nenhuma família fique sem o alimento espiritual. Foi votado na comissão da igreja que no último sábado de cada mês a gente vai lembrar os irmãos da importância do envolvimento com a reforma da igreja. As doações elas podem ser feitas também de diversas formas. Pode ser feita na salva, colocando no envelope o direcionamento da sua oferta para a reforma da igreja. Pode ser feita via depósito. Então, os irmãos podem escolher a melhor forma de doar, mas que todas as famílias participem desse projeto para que a nossa igreja fique um templo agradável a Deus e que a gente possa trazer mais pessoas para louvar o seu nome. Nós vamos falar agora sobre o Campuri dos Desbravadores. O nosso clube está engajado aí nesse projeto de levar o máximo de adolescentes para o Campuri, escolhidos para a missão, de 6 a 10 de setembro. Mas para isso eles precisam de doações dos irmãos. Como eu disse no sábado passado, algumas famílias fizeram um compromisso de levar seus filhos ou de levar alguém para participar, de um dos adolescentes para participar e não pôde honrar com seus compromissos. Então, nós convidamos a igreja a ser um doador para que os nossos desbravadores possam participar do Campuri. Eles precisam de doação de comida, água, gás. A Val não quer deixar nenhum dos seus desbravadores para trás. Então, para isso, nós precisamos da ajuda dos irmãos. Então, todos que puderem doar de alguma forma, alguma quantia, só procurar a Val, que é a diretora do clube. Então, esses são os nossos anúncios para essa manhã. Um feliz sábado para todos. Agora um momento especial, onde todos terão a oportunidade de louvar a Deus através da sua voz. Qual que é o número mesmo? Número 1? Então nós iniciaremos o louvor ao nosso Deus cantando o hino de número 1. Deus de amor, vimos nós te adorar. Vós, ó nações, rendei louvor. És tu, Senhor, poderoso vencedor. És Criador e Rei, Senhor.
de amor. Veio em Jesus a salvação. Teu é o poder e o louvor, nosso Deus. Teu nosso amor, fervor também. Qual rocha firme a verdade ficará. Deus eternal, Senhor, amém. Hino de número 530. Vamos cantar nesse dia de sábado essa homenagem ao nosso Deus por esse dia especial que temos de encontrar com Ele. 530. Lento e calmo foge o dia, já a tarde se apagou. Oh, que paz e que alegria, pois o sábado chegou. Toda a igreja. És bem-vindo. Amém. Todos nós. És bem-vindo, santo dia do Senhor. Esta hora de esperança lembra o Deus que nos criou, pois o dia de lembrança nosso Pai santificou. És bem-vindo, memorial da criação. És bem-vindo, memorial da criação. Esta hora de harmonia lembra o Deus que nos salvou. Cristo lá na tumba fria, nesse dia descansou. És bem-vindo, memorial da redenção. És bem-vindo, memorial da redenção. 261. Vamos nos colocar de pé para louvar o nosso Deus. Soldados de Jesus, Senhor, cristãos, ó despertar da noite já as trevas vêm, depressa batalhar e contra os inimigos lhes sair a combater. A nossa fé vitória é ao mundo e a vencer. Fé a vitória, sim, fé sempre tem poder. Fé a vitória, ao mundo irá vencer. Sobre a bandeira que pra nós é o santo amor de Deus, trilhemos o caminho aqui
justiça alcançarás, um novo nome há de ter, perdão receberás, assim bem firmes pela fé, unidos em amor, nós venceremos com poder que vem do Salvador. Fé a vitória, sim, fé sempre tem poder. Fé a vitória, ao mundo irá vencer. Esse é um momento muito especial em que nós podemos levar a Deus nossas petições. Nesse momento, eu peço para todos os irmãos que estão aqui, que tem algum pedido de oração, para elevá-lo diante de Deus agora. Mentalize o seu pedido e Deus o sabe. Nesse momento nós vamos convidar aqui à frente a irmã Irineia Cavalcante. Acho que é isso mesmo, né? Ela está presente, não? Nós a convidamos para ela vir aqui à frente. Ah, ela está ali. Nós vamos orar então pela irmã Irineia Cavalcante. Pedimos à igreja também para orar pela família da irmã, pela irmã Amplice e a família dela, que está enlutada, né? Também pedimos pela família da irmã a Natália. Ela hoje perdeu um filho de acidente de moto e, pelo que eu saiba, ele vai ser velado aqui à tarde na igreja. Não sei se no salão de jovens ou aqui na nave da igreja, mas ele vai ser velado aqui na igreja. E pedimos, portanto, que a igreja ore por essas duas famílias. Nós vamos orar também pelos pedidos que estão aqui nesta urna. E convidamos a todos, portanto, para após a música que vamos ouvir agora, nos ajoelharmos diante do nosso Deus.
convidamos a todos que puderem para nos ajoelharmos, então. Querido Pai, nosso maravilhoso Deus, te agradecemos de todo o coração, porque o Senhor nos trouxe a este lugar nesta manhã de sábado. Este é, sem dúvida, o melhor lugar do mundo, porque estamos aos pés do nosso Salvador Jesus Cristo. Te agradecemos muito porque Jesus Cristo deixou o seu trono da glória, deixou a adoração dos anjos, veio a este mundo escuro pelo pecado, assumiu a nossa natureza humana, morreu por nós na cruz do Calvário, pagando ali o preço das nossas transgressões, para que nós pudéssemos ter acesso ao perdão, acesso à salvação em Jesus Cristo. Querido Pai, neste momento pedimos a Tua bênção sobre todos irmãos e irmãs, sobre todos os nossos amigos que estão aqui na igreja. Rogamos que o Senhor estenda a mão da misericórdia e da graça sobre cada um deles. Também pedimos, bondoso Pai, colocamos diante do Senhor os seus pedidos e os seus agradecimentos que cada um tem diante do Senhor. Neste momento, Pai, nós queremos pedir uma bênção toda especial sobre a irmã Irineia que está aqui conosco. O Senhor a conhece. O Senhor sabe as lutas que ela enfrenta. O Senhor sabe as dificuldades da vida dela. O Senhor a ama. E o Senhor a conhece como se ela sozinha existisse no planeta. Portanto, rogamos, bondoso Pai, que a tomes em teus braços de amor. Opere com teu grande poder na vida dela. E concede-lhe a graça da salvação em Jesus Cristo. Querido Pai, nós queremos colocar diante do Senhor também as famílias enlutadas da igreja. Queremos colocar diante do Senhor a família da irmã Plícia, que está enlutada, a família da irmã Natália, que também está enlutada. Ela perdeu hoje de manhã um filho em acidente de moto. Leva, Pai, a esses corações feridos, leva o conforto, a paz, a esperança em Jesus Cristo. Querido Pai, também queremos colocar diante do Senhor os pedidos e os agradecimentos que estão aqui nessa urna. O Senhor conhece cada um também. Colocamos cada um diante do Senhor e pedimos que o Senhor ouça, atenda a cada pedido que está aqui. Também, bondoso Pai, pedimos uma bênção especial sobre o pastor Jó, que será o portador da Tua palavra nesta manhã. Que o Espírito Santo possa dirigi-lo de tal forma que a sua palavra, que a palavra que ele proferir, possa ser vinda do trono do céu e possa chegar a cada coração como um bálsamo. Querido Pai, perdoa nossos pecados, continua conosco. Nós te pedimos e agradecemos todas essas bênçãos no nome santo e precioso de nosso bendito e amado Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, e em seu
Provai e vede. História de hoje. Siga adiante. Sou Dionísio Orati e esta é minha esposa, Sabina Vasquez. Nós viemos da Bolívia para trabalhar e viver em Mendonça, Argentina. Não tínhamos nada, nenhum lugar onde deitar nossas cabeças para dormir. Movidos por uma plena confiança em nosso Deus, tentamos conseguir trabalho em alguma fazenda que nos aceitasse. Fizemos de tudo para sobreviver, dia após dia. Eu e minha esposa lavramos a terra para ganhar algum dinheiro no final do mês. Os primeiros anos foram muito difíceis, a ponto de tentarmos voltar para a Bolívia. Mas Deus tinha um plano para nós. Pois quando chegamos a essa região, estabelecemos a presença adventista em Costa de Araújo. Parecia que Deus dizia: siga adiante, eu estou com você. Depois de alguns anos, conseguimos comprar nossa própria terra, onde semeamos tomates, uvas, pimentões e cebolas. Sempre sendo fiéis a Deus com os nossos dízimos, ofertas e pactos. Nos aferrávamos com o trabalho da igreja, visitando, pregando e liderando novos membros. Nesse tempo, tivemos muitas provações e dificuldades com nossas colheitas por causa de pragas, chuvas de granizo, geadas fora do tempo e secas prolongadas. Nossas plantações sofriam com esses acontecimentos e em várias ocasiões perdemos tudo. Mas não desanimamos em nosso trabalho nem na fé e seguimos adiante. Nossa família cresceu. Tivemos 3 filhos e com muitas dificuldades conseguimos mantê-los nos caminhos do Senhor e com a graça de Deus pudemos enviá-los para estudar em universidades adventistas. 2 deles na área da medicina e 1 em engenharia agronômica. 5 anos atrás, iniciamos um processo de cultivo de uvas de mesa e Deus demonstrou sua bondade mais uma vez conosco, dando-nos grandes colheitas e também provendo paz e serenidade em momentos difíceis, quando perdemos toda a produção de uvas. Hoje, nosso negócio prosperou muito. Em algumas ocasiões, nas colheitas, temos até 80 empregados. Nosso tomate é conhecido em toda a região, com uma produção anual de 4.500 toneladas, que são distribuídas nas principais cidades da Argentina. Nossas uvas são muito doces e muito apreciadas por sua qualidade. As vinhas são muito produtivas, devido ao correto manejo e cuidado com a planta. Muitas vezes nos sentimos como Adão e Eva no paraíso, cuidando do jardim de Deus. Temos consciência de que a terra esconde bênçãos em suas profundezas, para os que têm o valor, a vontade, a perseverança para colher os seus tesouros. Também sabemos que tudo isso é possível por causa de um Deus que tem nos abençoado. Nesses 30 anos, temos passado por muitas dificuldades, mas também temos visto a mão guiadora de Deus, tanto em nossa vida material como na vida espiritual. Provai e vede.
Feliz sábado, crianças! Feliz sábado, igreja! Hoje a gente vai ter uma historinha muito legal, mas eu preciso que vocês olhem lá no telão para vocês prestarem atenção na história. Vamos lá? E a história de hoje vem falando sobre talentos, sobre dons que Deus nos dá. E aí, o que você tem feito com os dons que Deus tem dado para você? Você tem deixado dentro da gavetinha? Ou como? Tem usado e fazendo com que ele cresça mais ainda? Então, nossa história vem falando sobre isso. Jesus contou essa parábola falando sobre um homem, um patrão, muito rico. Ele tinha vários servos. E certa vez, ele ia fazer uma grande viagem e chamou seus 3 servos. Foram todos os 3 bonitinhos até lá. Pois não, chefe, o que o senhor tem para nós hoje? Bem, tenho uma coisa muito importante para falar. Vou fazer uma viagem muito longa e preciso que vocês cuidem de tudo que eu tenho. Então, vou deixar uma coisa para cada um de vocês. Quer ver o que ele fez? Ele pegou e deu para o primeiro funcionário, o primeiro servo, ele deu 5 talentos ou 5 moedas de ouro. Vamos ver se eu contei direitinho. 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem, servo. Você ficará com essas 5 moedas de ouro. Muito bem. Para o segundo servo, o que ele deu? Vamos ver o que eu tenho aqui. Ele deu 2 moedas de ouro, ou se não, talentos, como se chamava na época. 1, 2. Muito bem. E para o terceiro servo, ele deu 1 talento, 1 moeda de ouro. Vocês estão entendendo? Então, o primeiro teve 5, o segundo 2 e o terceiro 3. Fechou o cofre? Muito bem. E então, bom trabalho para vocês. Estou indo. Fiquem em paz. E lá foi o nosso amigo patrão, foi embora. O primeiro servo que ganhou 5 talentos, ele falou, bem, ganhei 5 moedas de ouro, vou trabalhar para o meu patrão, ele vai ficar contente. Ele foi, investiu, trabalhou, e sabe o que aconteceu? Daqui a pouco você vai saber. O segundo ganhou 2 moedinhas, também foi e pensou a mesma coisa que o primeiro. Vou fazer crescer esse meu dinheiro. E foi. E trabalhou. O terceiro, que ganhou 1 moedinha apenas, pensou assim, eu ganhei 1 moedinha, já sei o que eu vou fazer. E olha, meu patrão, ele é muito duro, muito severo.
vou enterrar a minha moeda. Foi lá, enterrou a moedinha lá no... Ih, cadê a moeda? Ah, olha lá, tá vendo um vermelhinho ali, ó? Enterrou a moedinha debaixo da terra e foi junto lá da sua terra. O patrão chegou e agora chamou os seus 3 servos. Servos queridos, venham até mim novamente. E chegaram os 3 servos ali perante o patrão. Amigo, que te dei 5 moedas de ouro, o que você fez com as moedas que eu te dei? Bem, patrão, eu investi e sabe o que eu consegui? Aumentei a renda para o senhor com mais 5 moedas de ouro. Você fez crescer. Sabe o que o patrão falou? Servo bom e fiel. Sobre o pouco te coloquei e agora te colocarei sobre o muito. E assim foi embora esse servo todo feliz. O segundo servo, que havia ganho 2 moedinhas, fez a mesma coisa, investiu, trabalhou e conseguiu mais 2, formando 4 talentos ou 400 moedas de prata, de ouro, aliás, que prata. E aí então o chefe falou assim: muito bom, servo bom e fiel. Você foi muito fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. E foi embora. Chegou o terceiro. Onde está o dinheiro que eu te dei? Bem, senhor, eu sei que o senhor é um homem severo, muito duro. E eu fiquei com muito cuidado com o dinheiro do senhor. Aí eu peguei e enterrei. Enterrei tão fundo que quase não achava mais. Mas aqui está o seu dinheiro, meu patrão. Sério? Você não investiu? Se você tivesse colocado esse dinheiro no banco, com certeza, pelo menos eu teria os juros desse dinheiro. Você não foi um bom servo. Você agora vai para fora. Você está fora do meu reino. Ele pegou e guardou o seu dinheiro, pois com ele, com certeza, ele seria bem investido. Jesus contou essa história, essa parábola, de uma maneira muito especial. Cada moeda dessa representa um talento. E você sabe o que é o talento, não é? Sabe, é aquilo que Deus te dá capacidade para tantas coisas. E o que é que você tem feito com os dons, com os talentos que Deus tem te dado? Que tal fazer como o servo bom e fiel, que foi tão fiel no pouquinho e Deus o colocou sobre o muito. E é assim que Deus vai colocar você também. Quanto mais a gente se dedica a desenvolver os talentos que Deus nos dá, mais capacidade a gente vai ter e mais talentos também a gente vai alcançar. Que Deus te ajude a cada dia deste ano a usar muito bem os seus talentos e que Ele te receba como servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e agora sobre o muito te colocarei. Bom, crianças, com essa história nós aprendemos que nós devemos utilizar todos os dons que Deus nos dá. Seja 1 talento, seja 2 ou 5. Todos os nossos dons devem ser usados em favor dos outros. Vamos agora fazer uma oração pedindo para que Deus nos dê capacidade para usar nossos talentos? Vamos fechar os nossos olhos, colocar as nossas mãos. Senhor Jesus, muito obrigado pelos talentos e dons que o Senhor nos concede. Nos ajude a usá-los em favor dos outros. Te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém.
Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. História de dor tão cruel, tão triste, quando aquela cruz Cristo levou nos ombros. Não somente uma cruz levou, mas também toda a culpa e dor. Com amor sobre si tomou o nosso pesar. Quando aquela cruz Cristo levou nos ombros, era peso demais para suportar sozinho. Não somente uma cruz levou, mas também toda a culpa e dor. Com amor sobre si tomou o nosso pesar. Em nosso lugar, mas a cruz do Calvário é a nossa vitória, pois Jesus para sempre viverá eternamente para nós. Vamos lá no céu nos encontrar. Vamos lá no céu nos encontrar. É uma história de dor. Esse homem na cruz, esse homem na cruz modificou a história. Hoje nós temos fé que ele virá em glória. Não somente uma cruz levou, com amor sobre si tomou o nosso pesar em nosso lugar. Mas a cruz do Calvário é a nossa vitória, pois Jesus para sempre viverá eternamente. Mas a cruz do Calvário é a nossa vitória, pois Jesus para sempre viverá eternamente para nós. Vamos lá no céu nos encontrar. Vamos lá no céu nos encontrar. Amém.
cordial bom dia à igreja querida, nosso coração. Eu quero fazer um agradecimento aqui para vocês. Sabe qual é o agradecimento? Agradecer porque vocês não foram ao Riachão. E porque se vocês fossem ao Riachão, eu não teria oportunidade de vê-los ainda nesse mês de julho, né? Já na próxima segunda-feira nós vamos retornar lá para o lado da nossa friagem, Curitiba e Porto Alegre. Assim que agradecemos muito a oportunidade de revê-los nesses dias que passamos aí na casa da Zélia e do Eliezer. Foi muito gostoso desfrutar deste calor natural e também o calor humano aí, né? A pamonha, e agora não é a safra do piqui, mas ficamos meio tristes de não comer piqui, viu? Piqui da árvore mesmo, novinha. Muito bom. Muitos adultos ficam reclamando por que só as crianças têm historinhas e os adultos não têm, né? Então eu vou contar uma história para vocês, os adultos, né? As crianças não precisam escutar. Um papai de família estava arrumando a mala e um menininho de uns 4, 5 anos disse: papai, o senhor vai viajar? E o pai dizia: eu vou viajar. Mas papai, você vai demorar muito para voltar? Não, eu vou voltar logo. Aí o pai viajou e de repente o menino começou a conversar com a mamãe, dizendo: mas mamãe, o papai falou que ia voltar logo e está demorando muito, né? E outro dia de novo: mamãe, o papai disse que ia voltar logo e está demorando muito. E depois de demorar muito, o pai voltou, né? Vocês podem imaginar a alegria das crianças quando o pai viaja muito tempo, né? Alguns anos atrás a gente morava aqui, morava em Juí, e fomos fazer uma excursão à Conferência Geral e levamos um mês. E realmente as crianças ficaram muito ansiosas pela volta do pai. E um dia o pai voltou. E as crianças então abraçavam o papai. E aquele menininho que reclamava a demora do pai disse: olha pai, sabe de uma coisa que aconteceu? O senhor esteve longe, mas Jesus esteve bem pertinho de nós e da mamãe. O que, meu filho? O que você falou? Papai, você esteve longe, mas Jesus esteve bem pertinho de nós e da mamãe. O pai ficou muito impressionado com aquela declaração do menino e escreveu um corinho. E que uma vez, quando eu fui pastor aqui dessa catedral, eu ensinei vocês a cantar, mas acho que vocês já esqueceram, né? Vamos cantar de novo esse corinho. Vocês cante comigo, porque é uma melodia muito fácil. Eu vou cantar a primeira vez e depois vocês já podem cantar comigo aí, para vocês não ficarem reclamando: só criança tem história. Mas agora vocês vão ter história e cântico também, tá? Vamos lá então? Alguém perto está de mim, alguém perto está de mim, alguém perto está, alguém perto está, alguém perto está de mim. Cante comigo agora, minha gente. Alguém perto está de mim, alguém perto está de mim,
alguém perto está, alguém perto está, alguém perto está de mim. Quem é que está perto? É o Salvador Jesus, é o Salvador Jesus, é o Salvador, é o Salvador, é o Salvador Jesus. A última. Mora no meu coração, mora no meu coração, no meu coração, no meu coração, mora no meu coração. Vamos fechar nossos olhos para nós orarmos ao abrirmos a palavra de Deus nesta manhã. Pai amado, te louvamos realmente porque o amor de Jesus, a sua presença na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente, é o motivo de alegria, o motivo de segurança também e de esperança. Abençoa agora, Senhor, a Tua palavra com o Teu Espírito, para que, ao sairmos esta manhã desse lugar, possamos, Senhor, sair com aquela convicção de que fomos os escolhidos, salvos, esperando e aguardando a volta do Senhor Jesus. Amém e amém. Muito bom. Deixa eu tomar uma aguinha tão bacana que está aqui, gente. Gostaríamos de pensar com vocês agora nesses momentos que ainda temos até o almoço, verdade? Imaginarmos algumas circunstâncias que o divino se junta ao humano. E por curioso que os textos que vamos ler, tudo é 3,16. Imaginem vocês, 3,16. Vamos começar então com a primeira declaração em 2 de Timóteos, tá? 3,16. Se vocês quiserem abrir tudo que tiver em 3,16, vocês vão acertar os textos que nós vamos ler. Quando o divino se junta ao humano. A primeira declaração está aqui em São João, em 2 Timóteo 3,16. Diz: toda a escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Esta declaração fala-nos de que a palavra inspirada é a palavra de Deus, é a Bíblia. Então, a primeira manifestação da união do divino com o humano justamente produziu esse maravilhoso livro que nós lemos por aí, minha gente, e é o livro mais impresso e mais lido no mundo. Somente no Brasil, no ano passado, 9 milhões de exemplares das Escrituras
foram confeccionados e negociados, vendidos e comprados. 9 milhões só no ano de 2016. Assim que a palavra inspirada é a pura palavra de Deus. E realmente há uma grandiosidade na confecção desta união. Deus inspirando os homens, os autores, e eles transmitindo em linguagem humana, para que pudéssemos compreender. Assim que a inspiração é divina, mas as palavras são humanas. E por isso que cada autor da Bíblia tem realmente a sua forma de expressão, né? E pode-se identificar praticamente os autores da Bíblia pelo conteúdo, pelo fraseado, pela forma de escrever os diferentes livros da Bíblia. Temos também uma curiosidade muito grande. Durante os primeiros 2.500 anos da história da humanidade, a palavra inspirada não era escrita. A palavra inspirada era de memória oral. E vocês irão imaginar, mas como que sobreviveu a palavra num período tão longo? 2.500 anos da história de Adão até Moisés. Não havia nada escrito. E aqui nós encontramos realmente uma realidade. Os pais da família eram os sacerdotes, eram os líderes espirituais da família. E os pais, de forma oral, transmitiam para os filhos. Vocês imaginem que a capacidade mental daqueles que vieram desde Adão até o tempo de Moisés tinham uma vida longa. Não somente a vida, mas uma memória que guardavam as histórias. Assim que durante 2.500 anos, a palavra inspirada de Deus era de memória oral. Quando chegou no tempo de Moisés, 1.500 anos antes de Jesus, Deus chamou Moisés e Deus disse para Moisés: Moisés, me prepara aí 2 lousas de granito, bem lisinhas, traz para mim aqui no monte. E Moisés levou as 2 tábuas. E Deus inaugurou a memória escrita, escrevendo com o seu próprio dedo a lei dos 10 mandamentos. Depois disso, Deus disse a Moisés: Moisés, tudo que nós conversarmos, tudo que eu te instruir, e você escreve. Você escreve o primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Jó. Você escreve o Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, 5 livros, que é o Pentateuco, a lei para os judeus. Assim que aí começou a memória escrita da palavra inspirada, que chegou até nossos dias. E que você e que eu temos aí esta palavra extraordinária, que é uma produção da união do divino com o humano. Agora vejam o seguinte, gente. É dito por aí que as escrituras, elas contêm a palavra de Deus. O que quer dizer isso? Que nem tudo que está escrito aí é a palavra de Deus. Mas não é assim, gente. As escrituras não contêm a palavra de Deus. Ela é
a palavra de Deus. E se é um instrumento divino e humano, merece o nosso crédito e merece o nosso respeito. Esses dias eu estava lá na minha igreja e estava sentada ao meu lado uma querida irmã, muito especial essa irmã. E eu passei a mão no bolso, esqueci a caneta, não tenho caneta. Eu disse para a irmã: irmã, a senhora tem caneta para poder me emprestar? E por minha curiosidade, ela abriu a Bíblia assim, ó, tirou a caneta do meio da Bíblia. Mas não era só a caneta que estava na Bíblia dela. A Bíblia dela era um tipo de um porta-trecos, cheia de coisa. E tinha tudo que coisa ali dentro daquela Bíblia, né? E a caneta, e mais o lenço, e mais não sei o que, e marca-página e tal. Era uma verdadeira bijuteria, uma bolsa de trecos. Que coisa terrível, né? A Bíblia é uma palavra inspirada, é a palavra de Deus. Agora vejam o que está acontecendo na atualidade. Vejam, nós não estamos trazendo a Bíblia para a igreja, estamos trazendo essa máquina aqui. Não sou contra essa máquina, não sou contra ter a Bíblia aqui, mas realmente é uma tragédia, porque não é só a Bíblia que tem aqui. Aqui tem pornografia, aqui tem internet, aqui tem WhatsApp, aqui tem tudo que miséria do mundo, misturada com a santa palavra de Deus. Ela pode ser usada como emergência aqui, mas não para trazer na igreja, para deixar de folhear a palavra de memória escrita que chegou até nós. Que nos dê, Senhor, esta visão de ter alguma coisa divina e humana para nós folhearmos, sublinharmos, decorarmos, e que graça que ainda temos a liberdade de livremente termos a Bíblia. E hoje, veja, esses dias eu passei numa livraria católica lá em Curitiba. E era as livrarias paulinas. E me chamou a atenção um monte de Bíblias na Igreja Católica. Um monte de Bíblia, propaganda de Bíblia. Minha gente tinha a Bíblia de toda cor. Tinha a Bíblia para criança, para adulto, para velho, para todo tipo de impressão de Bíblia. Graúda, pequena, grande, quadrada, colorida, para mulher, para homem. Na Igreja Católica. E por incrível que pareça, hoje, as melhores traduções do original para a nossa língua são as edições da Igreja Católica. Uma vergonha para os evangélicos. Porque os evangélicos, geralmente, eles traduziram a Bíblia, mas interpretando a Bíblia para provar as suas crenças, como os nossos irmãos Testemunha de Jeová, que imprimiram a Bíblia própria para eles. Todo lugar que tem a palavra Cristo com letra minúscula, Jesus com letra minúscula, eles não aceitam Jesus como nós, como um ser divino. Muito bom. Vamos para a segunda manifestação do divino junto com o humano. Outro 3,16. Podem voltar um pouquinho. Agora, na primeira carta de Timóteo. 1 Timóteo 3,16. 1 Timóteo 3,16. Vejam aqui o que fala aqui. Diz assim:
Evidentemente grande é o mistério da piedade. Vocês sabem que existem 2 mistérios. O mistério da piedade, que é esse aqui, e o mistério da iniquidade, que é a história da queda de Lúcifer se transformando em diabo. Evidentemente grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Aqui nós encontramos agora o divino junto com o humano, que é a palavra encarnada. A primeira manifestação foi a palavra inspirada. Agora, na encarnação de Cristo, nós encontramos a palavra encarnada, e que realmente foi um mistério. A encarnação de Cristo é o mistério da piedade. Cristo, o ser eterno, divino, encobriu a sua eternidade, a sua divindade com a nossa humanidade. Vocês iriam pensar, mas por que aconteceu isso? Coisa inexplicável. Como um ser eterno, divino, criador, ele ocultou a sua natureza divina com a sua natureza, com a nossa natureza humana. É algo extraordinário esta manifestação da união do divino com o humano. Há uma discussão muito grande sobre esse assunto, até mesmo entre os teólogos adventistas. Eles perguntam qual o tipo de carne que o Senhor Jesus tomou. Foi a carne de Adão antes do pecado ou foi a carne humana depois do pecado? E realmente em todas as universidades teológicas há essa briga. Não é um assunto de salvação, mas é um assunto de contradição. Não há harmonia, porque muitos defendem, não, porque Cristo, ele tomou o corpo, a carne, depois do pecado, para provar que nós também podemos vencer o pecado. Mas não é isso, minha gente. A minha ideia é a seguinte: quando Cristo foi concebido na nossa carne humana, ele foi concebido pelo Espírito Santo, diz que pela sombra do Espírito Santo. Assim que a fecundação da natureza humana em Jesus foi de origem divina. E se a concepção de Jesus foi de origem divina, não poderia ter sido envolvido com natureza pecaminosa. Só poderia então ser divino se ele tomasse a natureza antes de Adão pecar. Por que eu defendo essa ideia? Eu pergunto, quando foi que Adão pecou? Ele pecou quando já tinha pecado ou pecou antes, quando era inocente? Era inocente, foi ali que ele pecou, e não era para ter pecado. E Jesus tomou essa natureza de Adão antes do pecado, para provar que, como segundo Adão, Adão poderia ter sobrevivido sem caído na história do pecado. Não sei se vocês vão se convencer disso, mas nós devemos ser agradecidos, porque
esta palavra encarnada do Senhor Jesus oferece-nos um Salvador, que não é somente divino, como Salvador divino, Criador, Ele também é nosso irmão. A encarnação de Cristo, segundo Zacarias 13:6, a pergunta: que feridas são estas em tuas mãos? O Jader até escreveu um hino sobre esse tema, E a resposta da própria palavra de Deus diz: essas são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Assim que a encarnação de Cristo, o divino com o humano, foi permanente. No céu nós vamos ver as cicatrizes da encarnação de Cristo. O que isto representa para nós? O Espírito de Profecia da Senhora White diz que todas as vezes que nós socorremos o céu e oramos em nome de Jesus, Jesus se vira para o Pai, Ele está à direita do Pai, e Ele mostra as cicatrizes dos pregos da cruz. E então o Pai, olhando pelos méritos de Jesus, Ele dá a ordem de socorro para nos atender como sacerdote que pode nos ajudar em toda situação. Vocês não dizem amém? Oh, que coisa grandiosa! O nosso Salvador é divino e tem a natureza divina, mas tem também a nossa natureza humana, para poder compreender a todas as situações que a gente tem a necessidade dele. Como diz Hebreus, o apóstolo Paulo em Hebreus, ele é um sacerdote que em tudo experimentou a nossa vida e está à direita de Deus, pronto para atender às nossas necessidades. Bem, vamos agora pela parte final. O outro São João 3,16 agora. Você sabe de cor, não é? Vamos recitar essa palavra agora, é chamada a palavra imputada. Primeira experiência, palavra inspirada. Segunda, palavra encarnada. E agora a palavra imputada. São João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que é a palavra imputada? Bem, a palavra imputada quer dizer o seguinte, que eu tenho uma dívida, e essa dívida é paga sem eu merecer. Com isso nós queremos dizer o seguinte, que antes da criação deste mundo, no livro de Apocalipse diz que Cristo morreu antes da fundação do mundo. E é por isso que lá no Jardim do Éden, Deus disse para Adão: Adão, vocês não mexam aí nessa árvore, porque a hora que vocês mexerem nessa árvore, vocês vão morrer. Mas aconteceu alguma coisa meio contraditória. Eva pegou o fruto e comeu e deu para o Adão e ficaram vivos. Ficaram tão vivos que chegaram até se esconder lá atrás de um tronco de bananeira por lá. E Deus teve que vir: Adão, Adão, onde está? Mas como que Deus disse que eles deviam de morrer imediatamente e não morreram? Por que não morreram? Não morreram porque já havia o projeto de redenção, se caso eles caíssem em pecado.
E o que é que Jesus fez? Jesus veio falar com eles e disse: que pena que vocês caíram em tentação. E agora, então, Jesus disse para Adão: Adão, sabe aquele cordeirinho que você criou no colo? Ah? Você deu carinho para aquele cordeirinho? Pega aquele cordeirinho. Pega no teu colo esse cordeirinho. Dona Eva, traz uma faca aí bem afiada. E o Adão pegou a faca. E Jesus disse: mete-lhe a faca no pescoço do cordeirinho. E eles degolaram o cordeiro. Sangue terrível correu assim no colo de Adão. E o que é que Jesus disse? Adão, entenda que assim vai acontecer comigo. Eu vou morrer no teu lugar. Se você aceitar minha morte, eu vou ser o substituto da morte que você merecia pela transgressão que você praticou. E assim aconteceu através de todo o Testamento. Foi aí que Adão tomou posse do projeto da salvação. Vejam, antes ele se escondeu de Deus, estava nu, se escondeu lá, teve medo. Mas agora, com esta ilustração da morte do cordeiro, Adão tomou posse do projeto de salvação. Agora eu pergunto para vocês, pensem bem nisso. Quando é que nós, agora nesse tempo da história, quando é que nós tomamos posse do projeto da salvação através, que estamos estudando aí na lição, através da graça, através do sacrifício de Cristo? Quando é que tomamos posse? Vocês vão dizer: não, é no batismo, é na hora da morte, é no tempo do casamento. Minha gente, o projeto que trouxe salvação para Adão e Eva, depois do pecado, ela acontece quando nós aceitamos a morte de Jesus como substituto da morte que nós merecíamos. E quando é que tomamos posse? Quando aceitamos. E como é que se faz para aceitar o pacote da graça, o pacote da salvação? Quando nós nos arrependemos. O que quer dizer arrependimento? Arrependimento quer dizer reconhecer que estamos no caminho do pecado e paramos e demos meia volta e procuramos agora o caminho da verdade, o caminho da obediência. Mas não é só arrependimento para nós tomarmos posse do projeto da salvação. Nós temos que arrependei-vos e convertei-vos. O que é a conversão? A conversão é a convicção de que, se eu aceitar o sacrifício de Cristo, eu posso me livrar da condenação da lei. E não é somente arrependimento e confissão e conversão. Precisa também a confissão. E a confissão realmente, ela nos leva a aceitar o projeto de salvação. 1 João 1,9, o que diz? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E não somente isso, mas de nos purificar de toda a injustiça.
Bem, aí o que acontece conosco então? Nos arrependemos, nos convertemos, confessamos os nossos pecados, Deus nos perdoou, Deus nos purificou, e daí o que acontece? O que acontece conosco? Estamos salvos ou ainda vamos nos preparar para a salvação? Hein? Estamos salvos ou não? Temos alguma dúvida? Minha gente, quando nós aceitamos, através desses 3 passos que a gente acabou de falar, realmente nós tomamos posse do direito da salvação. É aí que Deus nos justifica. E o que é a justificação? A justificação é um ato divino. É aquilo que Deus faz por nós. E que Jesus fez por nós, morrendo no nosso lugar. Ele nos justifica quando nós aceitamos isso. Agora veja o que a senhora White diz. Quando nós aceitamos o sacrifício de Cristo em nosso lugar, nós passamos agora a ser divino e humano. Vejam, quando nós aceitamos a graça salvadora de Jesus na nossa vida, nós agora nos unimos com a salvação divina e a nossa natureza humana. Nós somos humanos, mas somos divinos, porque somos salvos. Veja, um salvo, ele é humano e divino. Minha gente, agora uma notícia para nós ir para casa. Mas não como vocês entraram aqui, não. Nós vamos sair daqui diferente hoje, tá? Vejam, depois de aceitarmos o pacote de graça do Senhor Jesus, que é a morte dele em nosso lugar, nós passamos a ser salvos. Poderemos pecar ainda depois disso, mas se pedirmos perdão, voltamos a ter a salvação novamente. E agora é uma notícia realmente que derrete o coração. Vamos às notícias. Vamos aqui. E as notícias são as seguintes. Vou mostrar para vocês aqui. Se vocês não aproveitaram nada do que eu disse até agora, guardem isso que eu vou dizer agora. É bem curtinho. Tá? Vejam. Em 1 de Coríntios 3,16, de novo, veja, tudo é 3,16. 1 de Coríntios 3,16. Que beleza isso aqui, gente, não esqueçam isso. Vamos achar aqui o 1 de Coríntios 3,16. Diz assim: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Vejam, é uma declaração para a gente salva. O Espírito Santo diz que ele utiliza a nossa vida, né? O que o verso diz? Não sabeis vós que sois santuário do Espírito Santo. Vejam que notícia extraordinária. O coração dos salvos é um santuário para a morada do Espírito Santo. E como é o Espírito Santo que administra a nossa salvação, acontece uma outra coisa bem extraordinária. João capítulo 14, versículo 23. São João, o Evangelho. 14,
E o versículo 23 diz assim: respondendo Jesus disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Vejam, gente, primeiramente, a vida de um salvo é um santuário do Espírito Santo. Agora aqui diz que a vida de um salvo é morada deles. Quem é esses deles? Espírito Santo, Jesus e o Pai faz morada no nosso coração. Agora vejam, isso é o que acontece quando estamos salvos. Os três vêm habitar no nosso coração como morada. Agora lembre-se da parábola que o Senhor Jesus falou, que quando uma pessoa está possessa de espírito, o espírito maligno, e o espírito é expulso, e ele sai, deixa a casa vazia. Mas quando ele volta e acha a casa vazia, ele chama mais 7 demônios para ocupar a casa. O que quer dizer isso? Que essa morada de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, morando no nosso coração, não pode estar vazia. Se ela se esvazia de Deus, da Trindade, o outro Senhor toma conta. Se você não anda salvo por aí, gente, você é a morada de quem? Porque a morada dos salvos é a morada da Trindade. E se não está a Trindade morando no teu coração, quem é que está morando? É o outro. É o outro Senhor. Que coisa triste, não é? Uma outra situação. O Senhor Jesus estava já terminando o seu ministério e os discípulos falaram com ele: Senhor Jesus, quando é que vai ser estabelecido o reino aqui para nós? E o Senhor Jesus diz: olha, o reino de Deus não é material. O reino de Deus é invisível. E o reino de Deus já está dentro de vocês. Que reino é esse que deve estar dentro dos salvos? O reino da graça. É justamente o que nos torna salvos. O reino da graça é estabelecido na vida de uma pessoa salva. Coisa maravilhosa. E se continuarmos aguardando, segurando essa salvação, quando Cristo voltar, nós vamos receber o reino da glória. Tá bom? Agora, gente, como é que anda uma pessoa salva aqui neste mundo? Nós lemos na palavra de Deus que diz que Enoque andou com Deus. A palavra de Deus também dá o testemunho de Moisés. Diz: Moisés andou com Deus. E nós, como é que devemos andar como salvos? A última passagem é graciosa, gente. E eu vou ler para vocês. Está em São Mateus capítulo 14. Aliás, Isaías 41, verso 13. O último texto nesta manhã. Isaías 41, versículo 13. Vamos lá. É coisa de derreter o coração, gente, para nós ir para casa. Diz assim: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Como é que deve andar os salvos?
deve andar de mãos dadas com Deus. Coisa maravilhosa. E imaginem vocês andando por aí de mãos dadas com Deus, com Jesus. Se você está com a mão agarrada na mão de Jesus, tem lugar para outra mão? Diz que pega com a mão direita, hein? E anda com a mão direita, pegada na nossa mão direita. Não cabe ninguém mais entre a mão de Deus e a nossa mão. Esse deve ser o andar dos salvos. E por isso que você pergunta, mas pastor, o que eu devo fazer agora? Que eu sei dessas coisas tão preciosas. Minha filha, meu filho, você não precisa fazer nada. Você precisa deixar que eles façam, Pai, Filho e o Espírito Santo. Faça em você. Assim que Paulo, quando descobriu isso, ele disse: a vida que agora eu vivo na carne, não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Vocês já viram o que é que Deus preparou para nós? Por isso que nós devemos de nos apoderar do projeto de salvação através da justiça de Cristo e andarmos por aí, gente, como gente salva, sem nenhuma dúvida, ter convicção de que andamos salvos por aí. E como salvos, realmente vamos fazer a diferença, não é? Vejam que muitas vezes na minha igreja eles chamam as pessoas: venham aqui para frente, venham aqui para frente, para ficar mais perto de Deus, para nós orarmos aqui na frente. E é uma heresia muito grande. Se eu já tenho o Deus aqui, como eu sendo salvo, o que eu vou se chegar mais perto de Deus se Ele já está dentro de mim? E daí o que é que devemos fazer aqui na frente? Podemos vir aqui na frente, trazer Deus aqui para perto do púlpito. A senhora White diz que o púlpito é o trono da palavra. Vejam o que é que nós viemos fazer aqui na frente: trazer Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo diante do trono da sua palavra. Há uma inquietação muito grande para mim, especialmente, que hoje os pastores não querem mais pregar atrás do púlpito, querem ficar aqui do lado que nem eu. Coisa triste. Mas a senhora White diz: o púlpito é o trono da palavra. E quando nós nos chegamos aqui, nós estamos trazendo Deus para o púlpito da sua própria palavra. Quando nós viemos à igreja, nós estamos trazendo Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo para o santuário dele. Não é a coisa bacana? Se ficamos em casa, pobre de Deus, não vem na sua casa. Nós estamos ficando lá em casa, e às vezes até sem Deus. Agora outra coisa para nós ir para casa mesmo, agora é de verdade. Diz assim: o salvo, ele não deve andar se preparando para a salvação, se preparando para a volta de Jesus. O salvo deve aguardar a volta de Jesus. Aguardar é uma coisa, preparar-se é outra. E eu pergunto: quando é que nós vamos terminar o preparo? Preparo nunca termina, gente. E aí nós estamos perdidos. O salvo não precisa se preparar.
ele deve aguardar a volta de Jesus. O Joel disse que passou por uma situação difícil essa semana, quase que morreu. E ele diz, eu não morri porque não estava preparado. Joel, você está preparado, rapaz. Podia morrer, não tinha problema. Nós íamos fazer tua cerimônia aqui salvo. Que coisa boa, né, gente? E aí está, se morrermos salvos, vamos estar salvos, gente. E vamos aguardar a volta de Jesus. Vamos ficar de pé para orarmos. Pai amado, agradecemos o teu projeto de salvação para nós pecadores. Senhor Deus, somos fracos e estamos envolvidos com muitas heresias que não nos dá convicção de que tu já nos salvastes. A única problemática, o único problema de não termos a salvação é estarmos com um pecado não perdoado. Mas se confessarmos nossos pecados a ti, tu nos perdoa e nos purifica e vivemos como pessoas salvas. Agradecemos a tua mão poderosa e quer andar conosco em todos os momentos e caminhos da vida, nos protegendo, nos dando esperança, nos dando convicção e, sobretudo, que tenhamos essa convicção que estamos salvos através da graça e do sangue do Senhor Jesus. Dá-nos essa graça, dá-nos essa alegria e esse gozo no coração, em nome de Jesus. Amém.